Alguém nunca tinha ouvido falar essa palavra, mindfulness? 2023. Todo mundo já ouviu falar em mindfulness aqui. Eu perguntando isso há anos atrás, um levantava o braço, outro assim, um tinha ouvido falar, o outro já tinha lido a respeito, assim, era muito menos, né? Então, agora vamos contar a história de mindfulness, né? Vamos começar da seguinte maneira. Todas as culturas da humanidade desenvolveram práticas da pessoa se auto-integrar. Todas. Egito, Babilônia, os assírios, os chineses, os indianos, assim, todas, né? Os da América, em todos os continentes você encontra escritos, né? Nas tradições, né? Com práticas que quando você começa a comparar, quer dizer, os estudiosos que fazem estudos comparativos, há muitos elementos em comum, inclusive entre culturas que não tiveram contato entre si. Então isso já é uma coisa interessante, né? O que é isso que os seres humanos andaram descobrindo nas suas histórias de civilizações, que sem ninguém falar, descobriu uma coisa muito semelhante que o outro descobriu quilômetros, ou centenas de anos, ou o que for, distante. Eles descobriram uma capacidade humana. É isso. Então, mindfulness, em primeiro lugar, é uma capacidade que nós temos. Claro que pelas culturas serem diferentes, elas formulavam com termos diferentes, com instruções um pouco diferentes de como seguir por aí, como desenvolver essa capacidade, mas dá para perceber vários paralelismos. Onde que isso se desenvolveu com uma intensidade muito maior? No norte da Índia. Tá? Particularmente no norte da Índia. 3.000 anos, 3.500 anos atrás, quer dizer, 1000 a.C., 1500 a.C., começou a se desenvolver muito. É interessante porque a Índia recebeu muita influência do Egito, né? E ali do Oriente Médio, né? E também alguma influência da China, né? Mas foi onde aquilo como que explodiu, né? Se desenvolveu como em nenhuma outra cultura, em riqueza mesmo, né? Em vários sentidos, de conceitos, de práticas, etc. Nesse caldo de cultura, surge um ser humano que é filho de família rica e que se tornou príncipe, se casou, teve filho, né? Vivia muito bem, né? Assim como se vivesse, digamos, em Icaraí, da Índia. Né? Mas não estava feliz. Tinha alguma coisa que o deixava incomodado na vida. E aí ele resolveu sair ao mundo para procurar a origem do seu desconforto, né? Deixou lá tudo bonitinho, né? Tudo arrumadinho, a mulher, os filhos, não sei se foi litigioso ou não, né? Pelo menos ninguém conta se foi amigável, etc. E ele foi saindo, né? E acabou conhecendo muitas dessas práticas, praticando, né? E ele foi como se fosse um Albert Einstein disso. Ele foi assim para o ápice, né? E foi o Siddhartha Gautama, como ele era conhecido, né? Depois ele ficou mais famoso com o nome que deram para ele, né? E deram para ele o nome de o Iluminado, né? Aquele que atingiu uma luz interior muito acima da maioria dos mortais comuns, né? Buda, né? Que em sânscrito significa iluminado. E ele nunca escreveu nada, mas falou pra caramba. Mais de 40, 50 anos, sei lá, ele ficou falando. Falava para todos os públicos, pobres, ricos, né? Assim, não existe a classe média, mas digamos assim, a classe média, né? Falava para todos os públicos, ele tinha a capacidade de adaptar o discurso ao público e fez uma legião de pessoas que resolveu seguir os ensinamentos e tudo mais. Ele morreu. Depois que ele morreu, uns anos depois, resolveram escrever. Então todos os escritos dessa tradição específica foram feitos por discípulos, né, que resolveram se reunir, compilar, enfim. E, assim, existe muita literatura, tá? Eu não sei nem o número,
porque foram feitos escritos dos discursos deles, que são muitos, né? Imagina, tantos anos, e depois comentários sobre os discursos, né? Isso foi há 2.500 anos. Tá? Então, durante mais de 1.000 anos, durante uns 1.500 anos, um pouco mais, comentários. E o que aconteceu? Esses conhecimentos começaram a sair do norte da Índia e se espalhar. Né? Foram para a China, desceram para o Sudeste Asiático, subiram para o Tibete, foram para o sul da Índia, foram para o Oriente Médio, se espalharam. E mais comentários, e mais. Então a literatura é imensa, vastíssima. Né? O que é uma das grandes contribuições que ele trouxe para a humanidade? Todas as tradições ensinam e ensinavam que você, para se autodesenvolver, não adianta você só entender intelectualmente as coisas. Isso já se dizia 5.000 anos atrás, na época dos egípcios. Claro que entender as coisas é muito importante, mas fazendo uma analogia, adianta você entender o que é flexionar o braço e não flexionar? Não adianta atribuir e não utilizar. Você tem que praticar, né? Então todas tinham as práticas, todos praticavam, né? E quando você pratica, você flexiona, o que acontece? Desenvolve, né? Desenvolve volume, força, habilidade, flexibilidade, enfim, vão surgindo todos os benefícios, né? Da mesma maneira, quando a gente faz isso com a nossa mente. Então, fazendo uma analogia muito simples, né, quase simplória, essas práticas são como uma ginástica mental. São formas de desenvolver funções mentais. Tá? Mais de uma, várias funções mentais. Como a gente faz atividade física, e certamente pela beleza de todos vocês dá para ver que vocês praticam atividade física, né? Quando a gente faz uma atividade física, o que acontece? Se a gente puser num gráfico, tem um ganho e depois vai tendo uma perda lenta, não é não? Gradual, mais gradual a perda do que o ganho, não é verdade? Aí você vai de novo, faz atividade física, aí sobe de novo, tem um ganho e vai tendo uma perda. Tudo tem prazo de validade, né? Porque a vida é dinâmica, você está em transformação contínua, né? E com o mental é a mesma coisa. A gente sabe isso até pela esfera intelectual, né? Você pratica um cálculo, né? Alguma coisa intelectual, você sai dali, né? Se alguém perguntar, você pá, aí deixa passar o tempo, né? Já vem mais devagar, né? Então, é a mesma coisa, né? Acontecia com as práticas mentais isso também, né? Os monges, principalmente, os monges são aqueles cientistas, né? Os que se dedicam a fazer aquilo. Eles praticavam, saíam zen, né? O tempo passava, de repente começava a ter uma discussão aqui, o cara ficava triste ali, né? Começava a se tornar humano comum de novo, porque ia perdendo a validade, né? E aí o que a gente pode fazer entre uma prática e outra de maneira a sustentar esse ganho que a gente sempre tem? Foi aí que nasceu o conceito de mindfulness. Tá? É a sustentação, é um dos conceitos, né? É a sustentação do ganho de um desenvolvimento mental que você faz. Tá? Depois a gente volta em que desenvolvimento mental. Mas mindfulness é uma palavra em inglês. Obviamente que eles não falavam inglês, né? Eles falavam Pali, que era a linguagem falada, mais informal, e tinha um outro idioma que era o sânscrito, que era a linguagem formal, que faziam as escritas, tudo que era escrito era em sânscrito. Mas eles falavam Pali, né? E a palavra que significava isso é muito mais curta. Tá? Tem 4 letras. Tá? Sati. S-A-T-I. Sati. O que significava Sati? Porque quando você pensa assim, mindfulness, você pensa mind, né? Mind é mente, full, né? Cheia, plena, né? E o ness é a substantivação da ideia, né? Então, enchimento da mente, né? Plenitude da mente, algo assim, né? Parênteses. No Brasil, começou a ser traduzido de uma maneira errada, como se fosse atenção plena. Depois eu vou voltar nisso também. A atenção é apenas uma das funções mentais que se
torna mais desenvolvida, tá? Então, quando a gente chama com esse termo, a gente está reduzindo muito o que é a coisa. Então, mindfulness seria isso, né? Eu, pessoalmente, gosto, em português, de chamar de plenitude mental, né? Que, além de aproximar literalmente do inglês, tem muito mais a ver com a ideia em si do que é. Mas sati não tinha essa conotação. Sati é uma palavra que já existia e que significa memória. Memória. E você associa memória ao quê? Porque quando a gente pensa em memória, lembrança, resgate, passado. Sati significava memória do passado? Sim, significava. Mas não só. Significava também memória do presente. Memória do presente? Vocês estão percebendo que vocês estão aqui? Vocês estão percebendo sobre o que eu estou falando? Vocês estão percebendo que eu perguntei se vocês estão aqui? Cada vez que você fala uma coisa, a gente conecta com uma memória do passado e volta e a gente comenta igual. E fica mais presente. O efeito é que você fica mais presente. Porque eu estou chamando a atenção para vocês ficarem prestando atenção no presente, sintonizando vocês no presente, se sentindo mais presentes, a posição que você está sentado na cadeira, a posição que você está com suas mãos e seus braços, com as suas pernas, a relação que seu corpo faz com a cadeira, o ângulo de onde você está vendo quem fala na sala, quem você é capaz de perceber quando olha para o lado, que vai ser individual sempre, né? Porque você só pode estar sentado aí, outra pessoa sentada em outro lugar, ninguém está sentado em cima de você. Então perceber isso é aumentar a presença. Então a conexão de memória do passado e memória do presente é o sentido de sati. Porque para gravar uma coisa, você tem que estar muito ligado, né? Para gravar. Fala seu número de telefone, aí você acende assim os circuitos, né? E fica ali ligada, né? Se você disser, não, fala aí meu número de telefone. Não vai lembrar, né? Não vai. Ou isso, não vai registrar, né? Então, você fica mais conectada, né? Pior ou melhor, sati é também memória do futuro. Ah não, Jorge, aí você também está abusando da nossa racionalidade. Como assim, memória do futuro? Isso é nome de filme de ficção científica, né? Isso que vocês estão ouvindo aqui, percebendo de vocês, e que vocês podem ativar essa lembrança quando estiverem no seu consultório, diante de um paciente, quando estiverem com um namorado ou marido, ou mulher, né? Tem uma galera ali que é do sexo masculino, aliás, ali também. É uma projeção que você faz para o futuro. Você coloca a intenção. Cara, é tão bom ficar assim conectado que eu quero ficar assim, mas é ou não é bom ficar conectado? Alguém discorda? Então, que tal querer mais ficar conectado? Mais inteira, mais presente. Quando você está pensando isso, você está trazendo a intenção de ficar mais assim, de se transformar nessa direção. Então, quando você junta atenção, ampliar a sua atenção, com ampliar a sua intenção, que é uma coisa que brota de dentro, né? Intenção, assim, brota de dentro. Né? Atenção é como se fosse uma parabólica, né? Assim, uma coisa, né? Que você lança como é que se diz? Os sensores e tudo, né? Intenção é uma coisa que vem assim do tronco, né? A intenção. Você está começando a despertar mindfulness em você. Mas e se o que eu perceber quando eu estou muito presente, muito atento, for bom? Eu vou gostar. E se eu perceber que não é bom,
não só eu não vou gostar, mas muitas vezes, isso é o meu natural, eu vou querer rejeitar. E eu estou deixando de ser íntegro quando eu rejeito o que é real. Ah, eu não gosto do tom de voz do Jorge. Sinto muito, esse é o meu tom. E isso é o real. Certo? Ah, eu não gosto disso que a pessoa falou. Mas é o que ela está falando. Esse é o real. Eu queria que ela fosse diferente, mas ela não é diferente. Ela é o que ela é. Ah, eu não queria ser assim. Mas eu sou assim. Eu posso modificar algumas coisas e também ser algo mais. Mas eu trago esse jeito de ser. Eu sou assim. Então, qual é a palavra que se usa para isso? Não, mindfulness é quando junta os três. Porque esse é o terceiro elemento. Aceitação. E aceitação que não tem nada a ver com resignação, tá? Não é uma aceitação passiva vitimista. Né? O seu vestido é vermelho. Ah, mas eu não quero que seja. Sinto muito, é vermelho. É vermelho. Sua blusa é branca. Né? Seus olhos são claros, seu cabelo é louro. Assim, é o que é. É o que é. E quando a gente não aceita a realidade, a gente resolve as coisas ou cria problemas? Sempre cria problemas. A gente pode não gostar, mas é. Né? Uma pessoa muito querida está no leito de morte. É o que é. Está acontecendo. Não posso negar. Eu vou sofrer mais se eu negar. Eu vou sofrer muito, mas eu vou sofrer mais se eu não aceito. Aceitar isso, né? É lidar com o que é. E desse tripé é o eixo mais difícil. Né? E mindfulness, e não sou eu que estou dizendo, tá? Está escrito por cientistas, estudiosos. Mindfulness é a reunião desses três pilares. A atenção mais amplificada, que é tanto para fora quanto para dentro. Tá? É introspectiva e é extrospectiva. Eu estou aqui, estou percebendo a minha postura em pé. E quando eu faço meus movimentos. E os sentimentos que eu tenho quando eu estou falando com vocês. A cada momento, né? Meus sentimentos estão variando. Né? Tem hora que eu rio, tem hora que eu não rio. Minhas ideias, eu estou percebendo as minhas ideias. Eu não preparei nada disso que eu estou falando. Vocês podem ter certeza. Eu não preparei de propósito. Para ficar mais presente. Para que eu seguisse o fluxo. Né? Então eu tenho que estar muito mais presente, não é? É improvisado, né? É como um músico, quando improvisa. Então é introspecção e extrospecção, né? Que é uma palavra que a gente não costuma usar, mas existe. Intenção de ir nessa direção e aceitação. E é muito importante também a aceitação, porque se eu aumento a minha atenção, eu vou começar a perceber mais coisas. E eu posso não gostar dessas outras coisas que antes eu não percebia. Porque agora eu estou mais atento. Então, mais um motivo para eu desenvolver a minha capacidade de aceitação, acceptance. Receber, estar receptivo. Tá? Então, isso é mindfulness. Se alguém disser que não é isso, está errado. Tá? Porque isso é baseado na ciência de mindfulness. Só para finalizar. No final dos anos 70, um médico norte-americano na Universidade de Massachusetts, vamos chamar ele de John, para simplificar, ele tem sobrenome, mas era o John, um médico jovem, ele ficava muito angustiado, porque ele estava tratando de pacientes com dor crônica. Naquela época, então, tinha menos recursos do que é hoje, né? E os pacientes que estavam usando todos os recursos, alguns não melhoravam o suficiente, e ele ficava angustiado. Então ele chegou para o chefe de serviço e disse: eu gostaria de tentar fazer mais por esses pacientes. Eu pratiquei yoga, meditação, e essas coisas eu senti o efeito em mim, em outras pessoas. Que tal se a gente pudesse também dar isso para esses pacientes? Aí o chefe de serviço, muito legal, falou: vai em frente.
monta aí um programa, né, para ajudar os pacientes. Aí ele montou um programa de 8 semanas e aí explodiu o Mindfulness. Foi aí que o nome, já existia o nome, foi criado lá nos 1800, quando começaram a traduzir os primeiros textos orientais, né, traduziram esse conceito como Mindfulness, mas não era conhecido só pelos eruditos. E aí quando ele levou para o hospital, para pacientes com dor crônica, foi uma chuva. Os colegas queriam fazer, todo mundo queria fazer. Os outros profissionais da saúde, porque começaram a ver os efeitos. Né? E não eram só sobre a dor? Não, iam além da dor. E aí foi o primeiro programa, depois outras variantes surgiram. Né? E mais ou menos nessa época, alguns neurocientistas, aliás, um neurocientista que já conhecia o Dalai Lama e vice-versa, se encontrou com ele em Paris num congresso. Ele era chileno, ele já faleceu. Ele era chileno, neurocientista, mas trabalhava em Paris. Encontrou num evento lá com o Dalai Lama. E aí eles ficaram conversando, assim, muito animados e tudo. E, pô, mas tem tempo, não dá pra gente continuar conversando. Aí eles marcaram de se encontrar, para continuar as conversas. E nada de conseguir se encontrar e tudo mais. Aí surgiu um manager americano, uma história muito doida, né? Surgiu um manager, um administrador de empresas, né, que conhecia os dois e falou, eu vou promover o encontro de vocês, porque, pô, vocês estão frustrados, né? E aí promoveu o encontro. Aí, quer dizer, programou a promoção do encontro. Aí o neurocientista, ele perguntou pro Dalai Lama, que tal se eu levar uns colegas meus? Aí, beleza, que aí a conversa vai ficar ainda melhor e tudo. Aí eles fizeram um encontro lá no norte da Índia, porque o Dalai Lama fugiu, né, do Tibete, quando os chineses invadiram, e mora lá em cima, no norte da Índia. E aí fizeram um encontro lá e resolveram, então, gravar o encontro, né, para registrar, gravar, né, com áudio e tudo. Depois fizeram um livro. E aí a cada ano foi tão bom aquilo, aquela troca de ideias, né, porque aí o Dalai levou os monges, né, mais graduados, estudiosos, e ele levou os cientistas. E foi tão legal, deu um livro tão bacana, que eles resolveram fazer no ano seguinte. Foi também ótimo. E no ano seguinte. E aí surgiram esses encontros em série, que no início eram gravados, transformados em livro, depois virou DVD, depois foi para a internet, né, à medida que a tecnologia foi evoluindo. Mas o que aconteceu? E aí realmente eu vou fechar. Alguns desses neurocientistas resolveram levar aquelas conversas para o laboratório. Caramba, eu tenho tecnologias que eu acho que dá para testar essas coisas. E aí começaram os primeiros estudos na década de 80, né, com neuroimagem, com eletroencefalografia, com ressonância magnética, assim sucessivamente. E aí descobriram que dava para transformar em ciência, que aquilo produzia evidências. Uma coisa que é tão subjetiva, né? O sujeito senta lá, medita, né? E aí, tudo bem? Tudo bem, mas você não tem acesso. A pessoa tem que contar, né? E mesmo que ela conte, não vai conseguir com palavras transmitir tudo. Mas aí eles começaram a captar isso pelos aparelhos. E começaram a testar. Cientista é assim, né? Começa a testar. Agora que você está meditando aí, eles vendo uma alteração aqui. O que está acontecendo aí? Aí a pessoa falava. Isso. Aí mudava. E agora? Isso. Aí eles começaram a relacionar a vivência subjetiva com o dado objetivo, que correspondia sempre no tempo, né? Então eles começaram a capturar objetivamente vivências subjetivas, claro que de outra maneira, né? E os estudos foram continuando. Quando chegou, muitos estudos depois, em 2010, 2011...